Voltamos a falar sobre a possível indicação do deputado estadual Gilmar Fabres ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Várias instituições já se posicionaram contra a nomeação e querem que o processo de escolha aconteça de maneira democrática, atendendo requisitos constitucionais. Vale lembrar, o Tribunal de Contas é responsável pela fiscalização dos gastos públicos e do combate à corrupção. Sobre toda essa mobilização em torno do assunto, vamos falar ao vivo agora com o assessor jurídico do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, em Mato Grosso, Wilson Neri. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Inicialmente, a importância do Tribunal de Contas do Estado para a sociedade matogrossense. É uma entidade republicana, instituição que vem de ideia de Rui Barbosa. Importante para a sociedade e ganhou mais importância ainda a partir da lei da ficha limpa. Por quê? Os julgamentos do tribunal passaram a atingir a elegibilidade de pessoas. Ou seja, o tribunal declara quem é ficha limpa e que não pode disputar a eleição. Ora, se ele declara isso, logo quem está ocupando o cargo de conselheiro tem que ser ficha limpa. Importância e as principais funções de um conselheiro do Tribunal de Contas. Bom, o tribunal são formados por 7 homens ou homens e mulheres. 3 deles são escolhidos pelo governador do estado. Um é de livre escolha, ele pode buscar qualquer cidadão e nomeá-lo, indicar para que ele possa ser sabatinado pela Assembleia e depois nomeado pelo presidente do Tribunal de Contas. E 2 outros cargos são vinculados, um ao conselheiro substituto e outro necessariamente tem que ser procurador de contas. E os 4 cargos restantes são indicados pela Assembleia, mas não necessariamente entre deputados. São pessoas que tenham 10 anos de experiência, mais de 35 anos e, acima de tudo, têm uma reputação, fama ilibada, ou seja, reputação é o modo como uma pessoa é conhecida na sociedade. Como que é a escolha de conselheiros em outros estados aqui no Brasil? Olha, a regra, infelizmente, e aí muita crítica se faz aos tribunais, é que ali seja um espaço para o político que perde a eleição, o político se aposentar com mordomia e, o que é pior, influenciando em toda a gestão pública, porque, afinal de contas, ele julga a conta de Tribunal de Justiça, de Ministério Público, do Executivo, prefeituras e câmaras. E todos os convênios são celebrados no âmbito do Estado. E aí, há alguns estados que já têm avançado, o próprio Maranhão, por incrível que pareça. Por exemplo, se publica lá um edital dizendo para a sociedade, olha, estamos abrindo aqui uma vaga para conselheiro do Tribunal de Contas. O estado do Amazonas também caminha nesse sentido. E esse movimento aqui no estado, essa catarse que se criou, está tendo exatamente essa mesma direção. E isso é o lado bom da história. Começa a se discutir, inclusive, alternativas mais éticas para a escolha do conselheiro. Uma argumentação jurídica que a gente ouviu, inclusive, muito na campanha eleitoral passada aqui em Mato Grosso, é de que se uma pessoa responde a mais, por exemplo, de 100 processos, mas não teve nenhum desses processos, nenhuma das ações transitada em julgada, isso em última instância, no caso do Supremo Tribunal Federal, ela pode assumir cargos. Qual que é a visão do MCCE sobre isso? Olha, o princípio da presunção de inocência se aplica lá para o âmbito do direito penal. É para a pessoa não ser presa. É no âmbito exatamente essa restrição de direito. Agora, a presunção de inocência não existe, por exemplo, no direito tributário, no direito ambiental. Tem empresa que, por potencialmente ter a capacidade de punir, ela é punida por antecedência, sendo impedida de atuar. Então, no caso da administração pública e da própria lei da ficha limpa no eleitoral e agora no TSE, o que você verifica? O risco daquela pessoa pode oferecer. Ora, se é uma pessoa conhecida como mal pagadora, dificuldade de relacionamento, é lógico, ela não pode atuar no âmbito de julgamento. Ainda nessa entrevista, o senhor falou agora há pouco em conselheiro substituto. No âmbito do TCE aqui no Estado, tem essa figura, tem esse servidor aprovado em concurso público chamado conselheiro substituto. Se houvesse, por exemplo, a Justiça agora determinou para não aposentadoria do conselheiro Humberto Bozaipo. Mas vamos imaginar que ele se aposentasse. Não seria uma questão normal, natural, processo natural, o conselheiro substituto assumir a vaga dele? Ou tem que haver essa indicação, seja por parte do governo do Estado ou da Assembleia Legislativa? Explique para a gente como que é esse trâmite conforme a Constituição Estadual. Veja, o que acontece é que nós temos, desde 2007, os conselheiros substitutos que já estão atuando, eram 3, agora são 7, e temos também os procuradores de contas. Para cada uma dessas categorias que está destinada uma daquelas vagas, daquelas 3 vagas,
que o governador tem à disposição para nomear. Tanto é que no afastamento legal, e agora, por exemplo, Bozaico afastado, quem atua é o conselheiro. Seria uma tática interessante a Assembleia escolher esse que já está aí para permanecer lá julgando contas. Aliás, no passado, se a gente procurar aí a história em Mato Grosso, a ex-deputada estadual Séries Slessarenko propôs que conselheiro não houvesse mais indicação política e fosse concurso público para conselheiro do Tribunal de Contas. Como que o MCCE vê isso, que inclusive foi uma proposta lá no passado rejeitada? Veja só, a senadora apresentou um modelo no Senado acabando com a forma de ingresso, né? Ou seja, não se pode mais indicar um político, um ex-político, para julgar contas. Só que esse projeto acabou sofrendo emendas e transforma os tribunais em controladorias. E aí perde a questão do julgamento, a coercibilidade. Então, na verdade, desfigurou-se. Hoje, aquela proposta que era boa, infelizmente, já não é mais. Agora, em relação ao deputado estadual Gilmar Fabris, quais são os questionamentos em relação à indicação dele, se é que realmente ele vai ser indicado para essa vaga no tribunal que, pela decisão judicial da juíza Célia Vidotti, não existe mais? Olha, o deputado Fabris, ele tem, primeiro que, na verdade, ele criou toda essa catástrofe e o interesse dele não é ir para o tribunal, é permanecer na Assembleia com foro privilegiado. Isso está muito mais do que claro. Mas ele tem aí, desde a época que foi dirigente da Assembleia, tem a questão da Arca de Noé, que rendeu para ele uma ação penal distribuída no âmbito do TJ, porque tem foro privilegiado, e o TJ não julga com a rapidez necessária, mas foi denunciado lá por peculato e também por lavagem de dinheiro. Tem essa ação da Cartas Marcadas que foi distribuída agora, e tem a questão penal ainda para ser tratada, e ele foi citado na Operação Ararat. E ainda na época da construção da Assembleia, tem uma ação popular que discute os critérios, gastos, projetos, enfim, daquele prédio que todo ano gasta-se com recuperação. O MCCE também tem sido criticado de que pinça determinados assuntos, por exemplo, e não fala de escândalo da Petrobras aqui em Mato Grosso. Olha, na verdade é uma injustiça. Nós estamos acompanhando, inclusive, uma dessas grandes empresas que financiou a maioria dos candidatos aqui em Cuiabá, mas como se trata de uma questão de quebra de sigilo, e ela criou uma outra pessoa jurídica para financiar, que inclusive é uma coisa absurda, a gente até vai verificar até de que modo a gente vai tratar isso publicamente, mas estaremos pedindo, inclusive atingindo mandatos de várias pessoas eleitas que estão aí tranquilas e até fazendo críticas à falta de ética dos demais que se elegeram com dinheiro dessa empreiteira. E a gente deve apresentar isso em tempo de impedir, inclusive, a diplomação. Ou tentar impedir a diplomação de ficha suja travestindo de ficha limpa. Obrigado pela presença ao vivo, bom dia. Eu que agradeço, obrigado.